Olá, alunos do 5º ano, tudo bem? Eu sou a professora Manuela Cerejo e vamos dar início a mais uma aula do nosso Contraturno Digital. Bora ver qual vai ser o tema da nossa aula de ciências de hoje? Então, nossa aula 18 tem por título Qual é o seu ambiente? Nesta aula, nós vamos conhecer os tipos de ambientes aquáticos e terrestres, bem como comparar os ambientes naturais com os ambientes transformados. E aí, estão preparados para conhecer os ambientes? Mas para a gente entender o que são ambientes, nós vamos começar a nossa aula definindo o que são ecossistemas. O ecossistema é o conjunto dos organismos vivos e seus ambientes, ou seja, é a interação entre tudo aquilo que tem vida com aquilo que não tem vida, como o ar, a água, o sol, os nutrientes do solo, mas que são fundamentais para a sobrevivência de todos os seres vivos. Nessa aula nós vamos estudar o ecossistema terrestre e aquático. Dentro do ecossistema terrestre nós temos floresta tropical, pradarias, desertos e savanas. Vamos começar falando sobre as florestas tropicais. Como vocês podem observar na nossa imagem, são ambientes ricos em espécies vegetais, em espécies animais, por isso possuem alta biodiversidade, né? São assim chamados floresta tropical porque está localizado entre os trópicos de Câncer e o trópico de Capricórnio. Podem ainda ser chamadas de florestas pluviais. A palavra pluvial refere-se à chuva, porque nesse ambiente nós temos grande quantidade de chuva. É caracterizado por ter um clima quente e úmido. E vocês sabiam que nós estamos na maior floresta tropical do mundo? Sim, a nossa floresta amazônica é a maior representante deste ecossistema terrestre. Vamos agora ver os desertos. Como vocês podem observar, a imagem ficou bem diferente, né? O deserto, ele possui essa vegetação porque ele tem uma pequena quantidade de chuva. Uma característica é que tem pouca chuva ao longo do ano. E essa vegetação, ela precisa ser adaptada a essa pouca quantidade de chuva que possui o deserto. Existem desertos quentes, como o Saara e o Atacama, mas também a gente encontra desertos frios, como o deserto da Patagônia. Uma característica importante que existe nos desertos é a diferença de temperatura que pode ocorrer durante o dia e a noite. Em alguns desertos, a temperatura durante o dia pode alcançar até 50 graus Celsius, o que é muito quente. E nesse mesmo dia, à noite baixar para 0 graus Celsius. Vamos então agora ver as pradarias. Esse ambiente possui essa vegetação rasteira, né? As pradarias também podem ser chamadas de campos. E aqui no Brasil, nós chamamos de pampas. E a gente pode observar esse ambiente lá no Rio Grande do Sul. E por ter essa vegetação rasteira, é muito comum possuir criação de gado. Vamos então agora conhecer um pouquinho das savanas. E aí, olha, para caracterizar a savana, nós temos a girafa. Por que a girafa? Porque os safaris africanos, onde a gente vê girafa, leão, rinoceronte, acontecem nas savanas. E as savanas, gente, assim como as florestas tropicais, possuem um clima tropical, mas tem uma diferença. Na savana, a gente encontra um inverno seco e um verão muito chuvoso. E a gente pode observar também que a vegetação é diferente das florestas tropicais, né? Nós temos uma vegetação arbustiva, nós temos árvores, mas em menos quantidade e menos espécies se comparado com a floresta tropical. Acabamos de observar exemplos do ecossistema terrestre, né? Nós vimos aí a floresta tropical, desertos, pradarias e savanas. Agora nós vamos conhecer o ecossistema aquático, que como o nome diz, é tudo aquilo que envolve água. E dentro do ecossistema aquático nós temos o ecossistema marinho e o ecossistema dulcícola. O
O ecossistema marinho é formado por mares e oceanos, como vocês podem observar aqui, né? Nós temos a interação de arraia com corais e peixes no fundo do mar. É importante ressaltar que esse ecossistema é o maior do nosso planeta, ocupando cerca de 70% da superfície do nosso planeta Terra. E isso a gente consegue observar quando nós temos a imagem do planeta Terra, né? Que a gente observa a grande quantidade de água que possui. E essa grande quantidade refere-se ao ecossistema marinho. Vamos ver mais características deste ecossistema. No ecossistema marinho, nós encontramos alto teor de sal presente nas suas águas salgadas. Nós temos também os principais produtores de oxigênio do planeta, representados pelos fitoplânctons e pelas grandes florestas de algas que existem nos mares e nos oceanos. E além disso, o ecossistema marinho, ele influencia no equilíbrio climático. De que maneira? Os mares e oceanos conseguem absorver calor e distribuir esse calor. E por falar em mar e oceano, você sabia que existe diferença entre mares e oceanos? Essa diferença está entre dois aspectos. Um aspecto é a extensão, observe a extensão do mar, e a extensão territorial do oceano, que é bem maior que a do mar. E além da extensão, nós temos a profundidade do mar, que é mais rasa, e a profundidade do oceano, que é mais profunda. Então, são essas duas diferenças entre mares e oceanos. O nosso país possui uma grande área territorial banhada pelo mar, como vocês podem observar na nossa imagem, de norte a sul. Essa área é chamada de zona costeira. A zona costeira é um ambiente de transição entre o ambiente terrestre e o ambiente aquático. E dentro da zona costeira nós temos os manguezais, costões rochosos e restingas. Os manguezais também são chamados de florestas de mangue. Ocorrem em áreas tropicais e são ambientes de transição entre ecossistemas marinho e terrestre. Os costões rochosos, eles são caracterizados por essas rochas próximas ao mar. É um ambiente de solo pobre em nutrientes e muito salgado. Mas a principal característica está nos impactos causados pela ação das ondas do mar, dos ventos, das chuvas e erosões. As restingas são áreas de planície costeira arenosa, onde a gente encontra as dunas e as praias, por exemplo. O solo é arenoso, com bastante areia, é pouco fértil e tem muito sal. Nós vimos aí o ecossistema marinho e agora nós vamos ver o ecossistema de água doce ou dulcícola. Esse ecossistema que nós conhecemos bem porque é o ecossistema presente na nossa região. Nós temos aqui o maior rio em extensão e em volume d'água, que é o nosso rio Amazonas. A água doce a gente pode encontrar onde? Então a gente pode encontrar água doce nos córregos, nos lagos e lagoas, nas geleiras, reservatórios subterrâneos e nos rios. É importante frisar que é esse o tipo de água que nós consumimos. Então, nós falamos até aqui sobre o ecossistema terrestre e ecossistema aquático. E agora nós vamos ver a diferença entre ecossistema natural e ecossistema artificial. O ecossistema natural, como o próprio nome diz, é a natureza que é responsável pela criação do ambiente, ou seja, não há interferência do homem, como a gente pode observar aqui na nossa imagem da floresta amazônica, né? A floresta aí intacta. Já o ambiente artificial é aquele ambiente modificado pelo homem, por ações do homem, como construção, ruas, estradas, e a gente pode observar bem esse ecossistema aqui na nossa imagem do Polo Industrial de Manaus, onde a gente vê bem a ação do homem modificando o ecossistema. Vamos então agora para o nosso aplicando. No aplicando de hoje, vocês irão descobrir qual é o ambiente a partir das informações deste vídeo. Prestem bem atenção. Sou encontrado em regiões de baixa umidade,
onde existe uma grande variação na temperatura ao longo do dia, com pouca ou quase nenhuma chuva ao longo do ano, e o clima é predominantemente seco. A vegetação geralmente é constituída por gramíneas e pequenos arbustos, sendo rala e espaçada. Sou o ambiente com maior produtividade e variedade de espécies do planeta. Possuo árvores altas e clima quente. Posso ser chamada de floresta pluvial em virtude do elevado índice de chuvas nas regiões onde me encontram. Também sou chamado de campos ou pampas. Possuo vegetação rasteira, cujo solo apresenta pequenas ondulações. Sou encontrada no sul do Brasil, mais especificamente no Rio Grande do Sul, e devido à presença desse tipo de vegetação, sou utilizado para pastagens. A partir das características apresentadas no nosso vídeo, nós concluímos que o ambiente 1 refere-se ao deserto, né? Como a gente pode observar aí na imagem, a vegetação que é caracterizada pela seca, né? Adaptada à escassez de água, é uma característica do deserto. O ambiente 2, nós temos a floresta tropical, floresta exuberante, rica em biodiversidade de espécies animais e vegetais, quente e úmida. E no ambiente 3 nós temos pradarias, que também pode ser chamada de campos e aqui no nosso país é conhecida por pampas. É um ambiente de vegetação rasteira, onde nós temos grande criação de gado aqui no Brasil. Na nossa aula nós falamos sobre ecossistemas, né, que é a interação entre os seres vivos e o ambiente em que se encontram. Falamos do ecossistema terrestre, demos exemplos de floresta tropical, a nossa floresta amazônica, que é a maior floresta tropical do mundo. Falamos sobre pradarias, né, que podem ser chamados de campos e aqui no nosso país é conhecido por pampas. Falamos dos desertos, demos como exemplo o Saara, que está na África, o Atacama, no Chile, e o deserto da Patagônia, lá na Argentina. Falamos ainda sobre as savanas, né, que é bem característico naqueles safaris, né, que a gente vê na TV, onde a gente tem aqueles passeios para observar girafa, leão e rinoceronte. Esses foram os exemplos aí de ecossistemas terrestres apresentados para vocês. Mas nós também falamos sobre ecossistema aquático, né, o que envolve água. Dentro do ecossistema aquático, nós temos o ecossistema marinho, formado pelos mares e oceanos, e temos o ducícola, que é formado por água doce, né? Encontrado nos rios, lagos e lagoas, reservatórios subterrâneos. E é importante frisar que a água doce é o tipo de água que nós consumimos. Nós também citamos a diferença entre ecossistema natural e ecossistema artificial. Vocês lembram disso? O ecossistema natural é aquele em que a natureza está intacta, né? Não houve ação modificadora do homem, como a gente pode observar aqui a imagem na floresta. Já nessa imagem nós temos modificação do homem, né? Nós temos fábricas, casas, estradas, o que caracteriza o ecossistema artificial. Certo? Então essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado e para mais informações vocês podem acessar o nosso caderno digital. Tchau, tchau e até mais!